Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, NutriEstratos. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Jô? Tudo, graças a Deus. Por aqui. Essa semana estamos aqui num É Só Mulher que fala aqui. Só dá nós. Só dá nós. Muito bom. Isso aí. E hoje tu preparaste um conteúdo também olhando para esse aspecto aí do feminino, porque, né, a gente, além de vir com esse dom divino de poder cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, né, é um dom que a gente tem, mas também tem umas coisinhas a mais aí, né? Uns presentinhos de grego, né? Tem alguns presentinhos. Jô, eu resolvi falar, por óbvio, né? Por estarmos no mês de março, que é o mês das mulheres, porque amanhã é o Dia da Mulher. E como a gente fala de saúde aqui nesse quadro, então eu vim trazer algumas informações, alguns dados que é muito importante que nós mulheres observemos. Perdão. Que nós mulheres observemos e que a gente tome alguma atitude em relação a isso, né? E o que eu quero trazer para vocês? Doenças crônicas que atingem as mulheres ou que são mais predominantes nas mulheres. Então eu trouxe algumas, né? Não trouxe todas, mas umas principais, assim. Então uma delas é o Alzheimer. Ele é mais predominante nas mulheres depois da menopausa, sendo que no Brasil, Jô, a cada 6 mulheres, uma tem risco de ter Alzheimer. Então, é um risco grande, né? E já não bastasse esse risco, tem uma outra situação referente ao Alzheimer. Eu li que a mulher está no epicentro da doença do Alzheimer. Por que isso? Porque ela tem um risco grande de ter Alzheimer? Sim, mas outro motivo qual é? Porque mais de 2 vezes as mulheres cuidam de familiares com Alzheimer do que os homens. Então, além do risco, as mulheres também se envolvem com o cuidado dos familiares com Alzheimer. E isso traz um estresse físico e mental muito grande. Então, tem 2 fatores bem importantes aí para as mulheres em se tratando de Alzheimer. Relativo ao diabetes também, mais predominante nas mulheres, fatores de risco. Pós-menopausa, né, porque começa aquela gordurinha abdominal, começa a aumentar o risco de obesidade, e a obesidade é um risco para o diabetes. E também mulheres gestantes, né, também tem esse risco de desenvolver o diabetes, que pode ficar ali na gestação, mas pode acabar levando para o resto da sua vida. O câncer. O câncer, no geral, ele atinge mais homens que mulheres. Eu vou falar aqui de alguns cânceres que, por óbvio, são das mulheres, que é o câncer de colo do útero, ovário e mama. Inclusive, esse mês tem a campanha do Março Lilás, que é o combate ao câncer de colo do útero. E outros cânceres que também são mais predominantes nas mulheres é o câncer de cólon e reto, o intestino, estômago, tireoide, câncer no cérebro, traqueia, pulmão e brônquios. Né? Então, aí, ó, a questão do sistema respiratório, um dos fatores também é o tabagismo, né? Ser fumante, então precisamos cuidar dessa situação também. A artrite também atinge mais mulheres do que homens. O fator de risco, além do sexo feminino, é histórico familiar, o tabagismo também e a obesidade. E essa doença, que também é uma doença crônica, ela acaba atrapalhando o dia a dia da mulher em vários sentidos, inclusive aquelas que têm que sair para trabalhar todos os dias, né? A grande maioria delas. Porque muita dor e muita rigidez articular nas mãos, nos punhos, então tudo isso vai atrapalhar a vida profissional também da mulher. Asma, também 60% dos pacientes asmáticos são mulheres.
E a obesidade, que inclusive agora é dia 4, no sábado, foi o Dia Mundial da Obesidade, né? A campanha de combate à obesidade. Falando de números no Brasil, em torno de 30% das mulheres estão obesas, enquanto apenas 22%. Apenas não, é bastante também, né? Mas assim, em proporção, né? 30% de mulheres contra 22% de homens. Então é mais predominante na mulher também. Um dos fatores de risco é aquela gordura que a gente adquire pós-menopausa. Então isso também prejudica, né, a perda de peso. Então, Jo, essas são as principais doenças crônicas que atingem mais mulheres do que homens. Alzheimer, diabetes, câncer, alguns tipos deles, artrite, asma e obesidade. Além disso, tem outras doenças que são específicas da mulher, como a endometriose. Esse mês também tem a campanha do Março Amarelo, que é de conscientização à endometriose. Temos também aqueles períodos da TPM ou da síndrome disfórica pré-menstrual, que é aquela TPM mais grave. E temos também os sintomas de climatério e menopausa, né? Que isso a grande maioria das mulheres reclamam muito, né? Desses sintomas. E o que a gente precisa fazer, Jo, para resolver isso? Eu trouxe aqui aquele básico que todo mundo sabe, e eu trouxe também uma suplementação que auxilia nisso tudo. De que forma? Primeiro, vamos lá. O que a gente precisa, Jo, para a gente evitar a doença crônica, para a gente melhorar sintomas de menopausa e TPM, por exemplo? Precisa beber bastante água. Beber bastante água, exercício físico, dormir bem. Dormir bem. Um pouquinho mais difícil, controle do estresse. Da ansiedade. Não fumar. Não fumar. Bebidas alcoólicas moderadamente. E a alimentação. Alimentação. Né? Evitar industrializados, aqueles alimentos que a gente já sabe que pode nos causar alguma sensibilização, alergia ou intolerância. Às vezes a gente não dá bola para isso, mas é muito importante. Incluir alimentos mais naturais, ricos em nutrientes, fitoquímicos e antioxidantes. E eu trouxe aqui, então, e da época, 3, né? 6 e 9. E alimentos da época, né? Exatamente. Porque a gente já tem visto aqui, né, tantos programas, tantas falas, que se a gente se alimentar, né, do que a gente descasca, do que a gente colhe, né, e tirando aí o descascar e o desembalar, né, e o abrir aí, e olhar para os alimentos da época, além da gente comer melhor, comer de verdade, reduz a conta, minha gente. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o que sai caro na nossa ida ao supermercado é justamente aquilo que a gente tinha que tirar do carrinho. Né? Exatamente. Claro, tirando aí produto de limpeza também, que é um negócio bem caro, mas aí a gente tem outras possibilidades, né? Dá para buscar produtos mais em conta aí. Agora, se a gente olhar no carrinho, né, o caro vai estar naqueles produtinhos que não são para estar ali. Não é verdade? Exatamente. Industrializados, ultraprocessados, né? E a vantagem também de a gente buscar os produtos da época, os alimentos da época, frutas, legumes, enfim, como tu citou, eles são bem mais ricos nos nutrientes que eles nos dão, né? Claro. Porque não tá fora da época dele, ele amadureceu, ele cresceu e amadureceu no tempo dele. Exato. Então ele é muito mais rico em nutrientes. Uma laranja lá na época do outono e inverno tem muito mais vitamina C do que uma laranja colhida no verão, né? Foi forçado ali aquele amadurecimento, né? Então a gente escolher os alimentos da época também é uma grande dica aí da Jo,
para a gente incluir na nossa alimentação e aproveitarmos mais os nutrientes dos alimentos, né? Então, assim, Jo, para que a gente possa, além disso tudo que a gente já sabe, né, que a gente repete sempre aqui, para que a gente possa, então, evitar doenças crônicas ou auxiliar no tratamento se elas já estão presentes, né, melhorar sintomas de menopausa e TPM, os antioxidantes são bem importantes. E eu trouxe aqui principalmente a suplementação dos ômegas 3, 6 e 9, em especial o ômega 3 e ômega 6. Tá? Eles têm ação antioxidante bem importante no nosso corpo. Eles são ácidos graxos, ou seja, são gorduras boas que a gente precisa. Lembra que a gente fala aqui que a gente precisa incluir gorduras boas na alimentação, né? Abacate, azeite de oliva cru, né? Então, a gente precisa, se precisar suplementar, buscar essas cápsulas de óleo de ômega 3 e 6 e 9 também, porque eles vão atuar bem nessa questão feminina e nessa questão de antioxidação e prevenção de doenças. O ômega 3, por exemplo, eu trouxe aqui, já eu posso mostrar, o da Nutristratos, nosso patrocinador. Quais são? Jô? Oi? Não tô te ouvindo. Quais são os produtos? Aqui, ó. Opa! Ômega 3. O ômega 3 é bem conhecido, né? Ele tem uma ação antioxidante muito forte. Auxilia nos tratamentos de colesterol. E, gente, a nossa membrana celular, ela é formada por gordura. Então, a gente precisa de gordura boa, seja na alimentação, seja na suplementação. Então, ômega 3, ômega 6 são muito importantes, tá? Sem contar que eles têm uma ação anti-inflamatória também. Ó, o óleo de prímula, rico em ômega 6, auxilia muito na questão de sintomas de menopausa e TPM, até para pele, tá? Melhora de pele, tem ação antioxidante. E eu trouxe o ProC, que é um mix de óleos. Óleo de linhaça, óleo de prímula e óleo de borragem. Então, ele contém os 3 ômegas de origem vegetal, ômega 3, 6 e 9. Tá? O ômega 3 e o ômega 6 são ácidos graxos essenciais. O que isso quer dizer? Que o nosso corpo não produz e que o único jeito que a gente tem é pela alimentação ou suplementação. O ômega 9 também é importante para a gente, mas o nosso corpo produz desde que nós tenhamos ômega 3 e ômega 6 na nossa dieta, tá? E, Jô, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, que eu li uma frase, eu até coloquei ontem nos stories para quem me segue, e é uma frase de Platão, que é um filósofo grego, que viveu lá nos anos de 400 a.C. E essa frase dele diz o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante para a sua vida. Então, assim, essa frase, a gente pode levar ela para vários setores, várias áreas da nossa vida. Mas trazendo aqui hoje para a questão de saúde e para nós mulheres, eu entendo como a gente não precisa esperar que a doença chegue na nossa vida para a gente entender como a saúde é importante. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. É isso aí. Boa reflexão aí pra gente, né? Principalmente pra mulherada, né? Já que no quesito estamos mais preocupante a nossa situação, né? E vamos lá, gente. Suplementar, tomar água, fazer exercício físico, se alimentar bem, tá aí, é o básico. Pronto, né? E é o ABC. Olhar aí para os seus hábitos e ver quais deles que a gente precisa dar uma melhorada. A hora é agora, minha gente. Não deixe para amanhã. É isso aí. Parabéns pelo nosso dia. Nós, pelo nosso dia amanhã. Para todas para todo mundo. As mulheres aí da Nutristratos, meu beijo. Obrigada, um beijão. Tchau, beijão. Tchau. Até semana que vem. Até. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutristratos.